Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo aí com a nossa live e trazendo aí para vocês. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí com relação à chuva, internet, né? Acabou dando um problema, mas estamos trazendo aí de novo. Certo. Agora para colocar aí no Spotify. Lembra a galera aí de assistir no Spotify também, né? O Spotify lá, Furquini Imóveis, vocês têm que acessar o Spotify e clicar lá no seguir, né? E apertar O sininho. o sininho. A pessoa tá acompanhando e recebendo aí a notificação. Exatamente. Então com vocês aí o Furquini, né? Na Live das Estrelas, eu e o Luan estamos aí, vamos apresentar hoje. E vamos abordar os temas que são a questão da incorporadora, construtora e imobiliária. Isso aí, hoje vamos tratar um pouquinho desses assuntos. Chegaram algumas perguntas aqui também pra gente, algumas dúvidas da galera. E a gente vai estar tentando explicar um pouquinho o que é uma construtora, o que é uma imobiliária, o que é uma incorporadora, o que elas fazem, onde elas atuam. E vamos tentar trazer mais informações aí pra vocês, tá bom? Falei um pouquinho pra gente, Luan, o que uma construtora faz, o que uma incorporadora faz, elas caminham junto, como que funciona? Então, cara, o nome já propriamente diz o que cada uma delas faz, né? Tirando a relação da imobiliária, que fica uma incógnita pelo nome imobiliária, você tende-se que é alguma coisa voltada a imóveis. Mas a questão da incorporadora, ela incorpora terrenos, né? Então, o que é legal falar? A incorporadora, ela faz aquisição, né? Ela elabora um projeto, ela pesquisa uma região, entra em contato com os possíveis moradores, né? Dependendo de qual região de casa ou comércio. No caso, os possíveis moradores seriam as pessoas que residem hoje, né? Isso, exatamente. E aí ela faz toda essa parte burocrática, né? Faz a aquisição do terreno, vamos supor aí, ela conhece, ela vê uma região que tem 4 casas de 500 metros quadrados. Então ela vai negociar com aqueles 4 proprietários e vai fazer a junção dos 4 terrenos. Então vai ter um total de 2.000 metros quadrados que a incorporadora ela incorporou e já parte para a questão da elaboração de projeto, né? Então ela vai elaborar um projeto e vai buscar aprovação junto à prefeitura. Legal, muito interessante. Então a incorporadora ela fica mais com a parte burocrática, né? Exatamente. Parte de tirar RI, parte de documentação cartório, tudo é a incorporadora que faz. Exatamente. A construtora, então, ela ficaria mais com parte da construção mesmo. Exatamente, o próprio nome já diz, né? Construtora, então é a parte da construção. Então a partir do momento que a incorporadora ela consegue, né, viabilizar todos os trâmites judicialmente, né, juridicamente, então ela parte para o pressuposto de passar para a construção, né? Então ela vai analisar alguma construtora, empreiteira, para estar levantando o projeto que ela posteriormente elaborou. Legal. Entendeu? E você comentou da empreiteira. A empreiteira seria a parte terceirizada, que seria as máquinas. Exatamente. Tá. Então a construtora ela tem dois aspectos, né? Tem a parte de construção e tem essa segunda parte que eu falei, empreiteira. A empreiteira ela é uma segunda empresa na qual ela faz pequenas obras, né? Então a empreiteira normalmente a incorporadora ela vai pegar a empreiteira, vai contratar para fazer a terraplanagem do terreno. Então a incorporadora ela pegou, negociou lá com os 4 proprietários da casa de 500 metros quadrados cada um, negociou, comprou as casas, foi na prefeitura, elaborou todo o projeto, liberou isso, contratou uma empreiteira, a empreiteira demoliu tudo, terraplanou. A questão da empreiteira, o que é legal, né? Ela faz essas pequenas obras e ela não precisa ter o órgão regulamentador, que é a questão do CREA, né? Para fazer essas pequenas construções. Legal. Quanto à construtora, já não. A construtora ela precisa ter esse órgão regulamentador, né? Ter alguém que seja engenheiro, tem um CREA, ou arquiteto. Então, a construtora ela vai fazer toda a questão da construção do projeto. Legal. Outra coisa, então a gente pode concluir.
a construtora e a incorporadora elas andam juntas. A incorporadora é mais a parte burocrática, a construtora é a parte que faz a construção do terreno, tá? Vamos aqui, chegou uma pergunta da Carla, ela mandou assim, ó, questão da planta, quem que faz a planta? A construtora ou a incorporadora? Então, cara, vamos lá, a questão da planta, quem constrói, né, que faz a parte final, é a construtora. Porém, o projeto ele já vem pré-estabelecido para a construtora erguer o projeto e fazer a questão da planta. Porque a incorporadora, ela vai fazer todo esse projeto anteriormente, tá? Então ela faz todo o projeto, né, na questão aqui que a gente já estava falando. Então a incorporadora, ela comprou a questão dos quatro terrenos, ela incorporou, fez lá, né, fez a junção, fez 2.000 metros de terreno, ela contratou uma empreiteira, fez a terraplanagem e mandou para a construtora construir. Aí então, você tem as plantas lá de acordo com o projeto. Então, no caso, a construtora que vai executar essas plantas, mas já vem um projeto pré-definido. Por exemplo, a incorporadora ela vai mandar assim: aqui o projeto ele vai poder ter tantos andares e a gente vai poder utilizar tantos metros quadrados desse terreno. Então aí em cima disso a construtora vai e elabora uma planta. Ela fala assim, então eu vou distribuir aqui uma planta de 40 e uma de 60, não, vou distribuir duas de 50, não. Ela vai fazer essa execução da planta em cima do... que assim, a questão da incorporadora, ela já faz ela já desenha o projeto todo, então desde da área social até o último andar. Então o projeto ele já vem definido já junto com a prefeitura. Na questão que a construtora ela vai falar, eu vou fazer planta de 41, isso aí fica por conta da incorporadora. A construtora ela só vai construir, vai vir com a execução final do projeto. Ah, tá, entendi. Então ficou bem mais claro aí para vocês essa parte de construtora e incorporadora, tá? Entrando em outro quesito aqui, a gente consegue falar um pouquinho agora das imobiliárias. O que é uma imobiliária, o que uma imobiliária faz? Explica aí para o pessoal que não... Então, a questão da imobiliária, né, que o pessoal costuma ver bastante plaquinha aí, ela vem mais na questão ou de projeto que a gente está falando aqui, projeto e lançamento, ela vem com a parte de vendas, né, a parte final de tudo que já foi adquirido anteriormente, a questão da incorporação, a questão da construção, né, em conjunto a isso, você tem a imobiliária, para quê? Para viabilizar todo o projeto. Então ela vai com a parte de vendas, vai pegar todo aquele projeto que a incorporadora fez e vai vender para futuros compradores, né, futuros moradores do projeto. Então ela vai fazer toda a questão da venda. Aí você tem dois tipos de imobiliária, né? Você tem só que trabalha com a house, né, com os projetos exclusivos da incorporadora, ou você tem uma imobiliária parceira que trabalha tanto com os projetos, ou com esse projeto que vai ser construído, quanto com outros projetos também. E importante lembrar também, pessoal, que existem várias categorias de imobiliária, né? Sim. Por exemplo, hoje nós temos imobiliárias que trabalham somente com parte de lançamento, temos imobiliárias que trabalham somente com parte de imóveis de terceiro. O que seria imóveis de terceiro? Imóveis, aqueles apartamentos usados, ou por exemplo uma casa num bairro, serão imóveis de terceiros. Por exemplo, eles pegam de uma pessoa e vendem para outra, pega de um terceiro para vender para você, entendeu? Esse que é mais ou menos o imóvel de terceiro. Tem imobiliária que trabalha só com galpão, tem imobiliária que trabalha só com aluguel de sala comercial, tem imobiliária que é só para hotel, por exemplo. Sites de hotel são uma imobiliária, querendo ou não. Sim. Por exemplo, um Airbnb é uma imobiliária. 123i. 123i. Então nós temos aí plataformas também que são imobiliárias online também. Então a imobiliária é quem faz a parte dessa intermediação da venda. Então ela é o órgão responsável por essa intermediação. Exatamente. Tá? Então nós temos ela que vai estar executando a venda. Então não adianta nada se ter a construtora construindo, você não tem ninguém para vender. E vai construir para quem? E também vai viabilizar o projeto, né? Porque assim, a questão da imobiliária fazendo as vendas, ela está arrecadando dinheiro, né, para a incorporadora, para a construtora poder viabilizar mais fácil o projeto e não depender tanto dos bancos. Principalmente no imóvel na planta, né? Essa questão entra muito por imóvel na... Opa, comercial. Um minuto. Bom que a gente já vê as perguntas aqui. Boa, já chegando nas perguntas aqui. E vão mandando pergunta aí, pessoal.
essa parte da imobiliária, ela principalmente no imóvel na planta, ela cai muito bem, porque já entra o dinheiro para a construtora. Por exemplo, o imóvel pronto também, a imobiliária também consegue fazer a execução, mas a construtora, por o prédio já está pronto, não precisa tanto daquele dinheiro, né? Mas precisa do dinheiro, lógico, né? Construiu tem que vender, mas precisa da imobiliária. Inclusive chegou uma mensagem aqui, ó, do Claudinei. Ele mandou assim: o que é melhor, comprar com a construtora ou comprar com a incorporadora? Então, Claudinei, vamos lá. Essa pergunta, ela tem dois olhares, né? Na questão que a gente está conversando aqui, você tem a questão da incorporadora, que faz todos os trâmites para o projeto ser vendido, e tem a questão da construtora, que só constrói, tá? Só que eu entendi um pouco sua pergunta, porque qual é o intuito aqui? Às vezes você tem incorporadoras que também são construtoras. Então, respondendo essa pergunta, você aí não tem uma preferência total, porque a mesma pessoa que está incorporando é a mesma que está construindo. Então, fica melhor você, como eu posso falar, você compra com qualquer uma das duas. Por quê? Nesse caso, tá? Quando é incorporadora e construtora simultânea. Porque quando só construtora, você não vai conseguir fazer a compra do imóvel, porque ela só vai construir o projeto. E aí você tem que ir atrás da incorporadora, tá bom? Exatamente. Tem casos também que, por exemplo, a construtora só constrói e eles chamam uma incorporadora de fora para fazer a incorporação e a venda. Exatamente. Entrando nessa parte de venda também, acontece de ter imobiliárias que estão dentro da própria construtora, né? A construtora abre uma imobiliária própria para vender o projeto, né? Que é o caso das houses, né? Fala um pouquinho das houses pra gente. Então tem a questão da house, né? Você tem a house e você tem outras imobiliárias. Por exemplo, vamos colocar aqui a empresa LS Construtora, tá? Então a LS Construtora, ela é incorporadora, construtora, e também ela criou um departamento de vendas só exclusiva para vender os projetos da LS Construtora. E aí nós pegamos então a questão da Furquini Construtoras, que é ou Furquini Imobiliária, que é uma outra empresa que é especialista em vendas. Então a Furquini Imobiliária junto com a LS Construtora Vendas, né, vão fazer a questão da venda dos imóveis. Legal. Tá? Ou dos apartamentos, ou do projeto, das salas comerciais, o que for o projeto. Exatamente. Então a gente pode chegar a uma conclusão aí que a incorporadora e a construtora andam de mão dadas e elas só conseguem vender o projeto dependendo da imobiliária, né? Dependendo dessa parte de vendas, porque não adianta nada construir se não tem quem vender. Uma pergunta aqui legal que eu acho interessante a gente colocar também pro pessoal, essa parte da imobiliária, ela pode entrar por exemplo, eu tenho uma imobiliária, eu sou a Furquini Imóveis. Eu consigo entrar num projeto para fazer o lançamento desse projeto? Numa construtora, por exemplo, a construtora LS ela tem um departamento de vendas. Certo. Você está construindo um prédio lá de 100 apartamentos. Eu posso, com a minha imobiliária, participar desse lançamento do seu projeto? Olha, é uma pergunta interessante. Aí vai depender muito da questão da construtora, como que ela vai olhar para a questão de você colocar uma imobiliária no lançamento. Como é 100 apartamentos, possivelmente a construtora ela não fazeria a parceria junto com a imobiliária. Mas quando são projetos muito grandes, né, projetos com 600 apartamentos, 800 apartamentos, normalmente você faz a parceria com a imobiliária, porque o pessoal de vendas da construtora ela é uma equipe enxuta, então ela não daria conta. Mas também tem um outro meio que você pode agir, como parceria, né, da construtora. Então você, como uma imobiliária de parceria, você iria fazer as vendas dos imóveis de lançamento, tá? Sim. Porque toda a informação de lançamento do projeto ela vai já estar no mercado. Então se você tiver um cliente como imobiliária, né, você pode pegar e como parceiro e fazer a venda da questão da construção. Mesmo eu sendo, por exemplo, mesmo eu sendo um corretor de uma imobiliária, eu consigo vender um apartamento de uma outra construtora. Sim.
Legal. E se, por exemplo, eu sou corretor dessa construtora, eu consigo vender outros apartamentos de outras construtoras ou não? Então, normalmente, né, o que tá, não é que é regra, tá, pessoal, mas assim, normalmente você faz um contrato exclusivo com aquela empresa. Associa, né? Você fica associado à construtora. Então, como eu posso dizer, você seria um pouco antiético se você pegasse um cliente e não fizesse a venda na qual a empresa você se associou para você fazer uma venda de uma outra empresa, né? Então você não está sendo ético com você mesmo e com a construtora que você está trabalhando. Legal. Então, em via de regra, não é legal você fazer isso. Legal. O que a gente pode... Eu queria tirar uma dúvida aqui também com você, Lua, é que, por exemplo, tem casos da construtora fazer construção com outra construtora, por exemplo, uma parceria? Tem. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui de novo o exemplo da LS Construtora e a Furquines Construtora. As duas empresas, né, elas pesquisaram uma região, vamos pegar aqui Perdizes. Achou Perdizes um bairro bacana para construir. Achou Perdizes? Perdido, achou? Ficou meio estranho, mas seria isso. Essa foi boa. Foi legal. Mas, então, achou... Achou Perdizes. Agora vai como que achou Perdizes. Tema da live, achou Perdizes. Achou em Perdizes uma região bacana para se construir. Então a incorporadora achou a casa do Huguinho e do Pedrinho interessante, conseguiu incorporar os dois terrenos. E aí a questão da Furquini Construtora achou a casa da Juliana e da Fernanda e incorporou. E aí os dois terrenos são muito próximos, terrenos de 1000 metros, tá? São vizinhos. Então o que normalmente se faz, né? Então as duas construtoras elas entram em um acordo, fazem a incorporação do terreno juntos e aí criam um projeto para um terreno de 2000 metros, ao invés de fazer cada um projeto um projeto para um terreno de 1000 metros, elas se unem e faz um projeto para 2000 metros. Legal. Esse terreno, quem que tem o poder sobre ele? É quem tem a maior parte do terreno? Eles chegam em um acordo, por exemplo, eu vou construir junto com você, eu vou ter a minha identidade nesse projeto, no outro projeto você vai ter a sua identidade. Como que funciona? Como que seria mais ou menos esse acordo? Dá pra gente ter uma ideia ou seria realmente um acordo fechado entre as construtoras? Então, aí parte mais para a questão de contratos, visto que as duas empresas ela têm terrenos de 1000 metros. Aí elas iriam entrar em acordo, por exemplo, quem vende, ou se as duas podem vender, tem que ver se a construtora ela também tem a questão da house, se não tem. Então, assim, aí tem alguns detalhes, mas em via de regra, vamos por assim, que uma construtora ela tem 700 metros e a outra tem 300. Então, a que tem a maior metragem, ela vai querer ficar com a parte de construção, tá? Mas não que isso seja a regra, tá, Legal. Pessoal? Então, assim, tem que analisar detalhes, mas aí vai depender do acordo das duas, mas pode ser que a que tenha 300 metros quadrados construa e a que tem 700 só venda e dê o suporte para a outra construir em conjunto. Ou elas podem construir em conjunto. Pode construir também, em conjunto e criar uma nova identidade. Legal. Então a gente chegou aqui fazendo um resuminho de tudo que a gente já viu. A empreiteira seria mais a mão de obra na construtora. A incorporadora é a parte burocrática, que anda de mão dada junto com a consultora para poder construir e executar o projeto, que é onde vai ter os engenheiros e os arquitetos. E vamos ter aí a imobiliária, que é onde você vai ter a mão de obra, digamos assim, de vendas para a incorporadora. Então uma depende da outra, que depende da outra. Então todo mundo ali está andando de mão dada, esses três segmentos eles se encaminham junto e um depende do outro para vender. Chegou uma pergunta aqui da Natália. Não é uma pergunta, foi uma sugestão. Ela comentou da gente abrir caixinhas de pergunta para enviar temas. Isso é muito bacana. Bacana. Assim, Natália, nós, né, no caso, sempre colocamos, eu e o Furquini, uma caixinha de perguntas ao longo da semana, né? Nossas lives,
Para quem está chegando agora aí também, né? Nossas lives é toda terça-feira, a partir das 6 horas. Então a gente sempre tem... é que esses próximos 2 meses a gente já tem alguns temas, mas nada impede de você, quando a gente levantar a sugestão, você colocar os temas, e se a gente achar viável, a gente encaixa em algum troca com algum tema que a gente já colocou daí no nosso cronograma, tá? E também, o que é legal, vocês que não costumam falar, não tem um lugar de voz, vocês podem conversar com a gente, né? A gente vai estar vendo se consegue encaixar vocês para vir fazer a live com a gente, bater um papo, porque nada mais é que a live das estrelas, é um bate-papo, né? Exatamente, então, para transmitir conhecimento para todos vocês, tá? Chegou aqui também pergunta da Maria da Paz, Condessa. Oi, Condes, que saudade, meu amor. Ela mandou assim: existe alguma empresa completa que faz a parte da construção, incorporação e a venda? Sim, na verdade tem muitas empresas que são incorporadora, construtora e tem a parte da house, né, que é imobiliária. Por quê? Justamente porque é o que você falou, as 3 andam de mão dada, né? Tanto a incorporadora, a construtora e a imobiliária. Então a incorporadora ela tem que ter um projeto, e aí a partir desse projeto ela já tem que ter alguém para ir divulgando e começar a vender. E aí quando começa a se vender o projeto, aí vai vir a questão da construtora para de fato colocar aquele projeto, tirar do papel, né? Tirar do papel e transformar em realidade. Normalmente você tem empresas que são incorporadora, construtora imobiliária, mas também tem a questão de empresas que só são construtora, como também tem a questão das empresas que são só imobiliárias ou incorporadoras, tá? Mas respondendo de um modo geral, já um pouco repetitivo, sim, tem esse empresas completas, né? Não sei se a gente poderia chamar de empresas completas, né? Porque seriam empresas que seriam umas 3 empresas unificadas numa só. Não sei se poderia colocar um nome completa, porque as outras empresas também podem ser completas. São empresas e assim, pode ser empresas distintas, tanto que elas podem se separar quanto trabalhar em conjunto. Legal. Outra coisa também, as construtoras, assim como as imobiliárias, por exemplo, a imobiliária hoje tem imobiliária, como a gente comentou, trabalha com aluguel, outras com só lançamento, outras só com imóvel de terceiro. As construtoras também cada construtora tem um perfil diferente, né? Sim, tem umas que trabalham com neoclássico, outras com moderno. Tem as suas identidades, né? Por exemplo, você vai comprar de uma construtora que todos os prédios delas são aquele prédio de LED, iluminado, com um negócio bem mais moderno. Vai ter construtoras que o padrão da construtora é aquela coisa mais neoclássica, aquela coisa mais arcaica, mais rústica nos prédios dela. Então, vai questão de gosto de você escolher a construtora e o imóvel que você quer. E tem também as categorias, por exemplo, tem construtora que só constrói apartamento econômico, tem as linhas econômicas, tem a construtora que só constrói um médio e alto padrão, tem construtoras que é só de alto padrão, tem construtoras que são altíssimo padrão, que só constrói, por exemplo, só construo nessa região X e só vou construir apartamento de metragem tipo 300 metros para cima, 700 metros quadrados. Tem construtoras também que elas fazem tudo junto, né? Por exemplo, construtoras que constroem de 40 a 300 metros e não tem essa, não posso dizer discriminação, como que a gente pode colocar? Não tem essa diferença de construção, né? O padrão construtivo é o mesmo. Tem pergunta aqui, Furquini. A Ká tá perguntando aqui pra gente como que uma incorporadora ela faz para adquirir um terreno. Legal. Voltando ainda um pouquinho para a parte da incorporadora, a gente tem aqui também, quando você vai comprar um terreno, a incorporadora, eu vou responder por você, viu? Fica à vontade. A incorporadora ela faz uma pesquisa no bairro, então tipo, ela vai olhar se o bairro vai ter mobilidade, o bairro vai ter transporte público, vai ter metrô perto, vai ter comércio, se ele vai ter ali escolas, que é muito importante também, porque dependendo do público, na verdade você vai gerar um projeto em cima de um público. Então, por exemplo, não adianta você construir um prédio residencial, um prédio familiar, num lugar que não tem escola. Isso vai te dar uma dificuldade para você vender esse prédio. A mesma coisa a gente pode colocar ao contrário, por exemplo, imagina a Avenida Paulista.
você construir na Avenida Paulista um prédio de 300 metros quadrados, um apartamento por andar, super residencial. Não combina, porque a Avenida Paulista é uma coisa bem comercial, muito escritório. Então ali combinaria, por exemplo, um estúdio, um apartamento pequeno para você alugar, para o pessoal para uma reunião. Então, esse é o papel da incorporadora. Ela vai estar analisando o terreno, ela vai estar olhando localização, ou ele fazendo toda essa pesquisa, conversando com os moradores, fazendo até uma pesquisa no bairro, com os próprios moradores do bairro, para saber o que precisa, qual empreendimento daria certo ali, o que precisaria de empreendimento ali, qual metragem, o que precisa na área de lazer. Então, ela já faz essa pesquisa bem completa, bem enxuta. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que a incorporadora ela faz toda essa pesquisa olhando o bairro, visando para trazer o melhor para o cliente, né? Até para não dar um tiro no pé e dar uma bola fora de você construir uma coisa num lugar. Porque, por exemplo, você como cliente, você compraria um apartamento ou uma casa, um lugar que tem padaria, supermercado, metrô perto, ou você compraria uma casa num lugar que não tem nada perto, que você tem que andar 2 quilômetros para chegar perto da primeira escola, tem que andar 10 quilômetros para chegar no hospital, não tem metrô, não tem linha de ônibus, qual que você escolheria? O que está mais próximo, que eu tenho mais mobilidade, né? Que esteja próximo de estação, tem toda uma infraestrutura para eu poder morar bem. Exatamente. Né? Que é o que a gente sempre procura. Exatamente, o cliente também procura isso, vocês procuram isso. Provavelmente 99% da live vai querer escolher perto de metrô, perto de comércios, perto onde tem realmente uma infraestrutura no bairro, tá? Então, respondendo a sua pergunta, cá, é exatamente assim que a incorporadora faz toda essa pesquisa. Né? Antecipadamente, depois aí ela vai para a questão da burocracia que a gente já falou um pouco, né? Então ela vai olhar toda a questão de como estão os terrenos, vai conversar com os proprietários residenciais do local, vai fazer a questão da incorporação, vai elaborar o projeto e vai viabilizar junto à prefeitura. Legal. Chegou outra pergunta aqui. Essa aqui é bem interessante. A incorporadora ela tem que se atentar a algumas leis, né, para poder fazer. Ela se atenta ao direito ao plano diretor. Então, cabe, no caso, a incorporadora estar em cima desse plano diretor. Por exemplo, ele não pode construir o que ele quer, né? Então, assim, a construtora, no caso a incorporadora, ela não pode criar um projeto do jeito que ela quer. Ela tem que seguir as diretrizes hoje do plano diretor da cidade que ela atua, né? No caso aqui de São Paulo, quando a gente fala de elaboração de projeto, as construtoras, incorporadoras, elas ficam muito atentas, porque que você tem que ter diversas metragens em um só projeto, né? Para poder estar atingindo, né, todos os requisitos que são pedidos pelo plano diretor. Exatamente, então essa pergunta aí de quais as leis que funcionam para as incorporadoras seria exatamente, o seu plano diretor é uma dessas leis que você tem que se basear para fazer a construção, porque senão sai uma bagunça, cada um constrói o que quer e vira uma bagunça, né? Já ia ter prédios aqui de 300 mil andares, um do lado do outro, ninguém ia ter vista para mais lugar nenhum, né? E dependendo do lugar, hoje de São Paulo é um paliteiro, né? Sim. Você quase não tem vista, né? Hoje, conseguir uma vista em São Paulo é difícil. Se você conseguir uma vista, parabéns, você tem um excelente projeto. Uma outra pergunta que chegou aqui, que estava dando uma lida, com relação à parte de segunda linhas em empresas. Como que funciona? Como assim, segunda linha de empresas? Eu creio que a pessoa acho que perguntou com relação a parte por exemplo, eu tenho uma construtora e eu tenho uma segunda linha que faz econômico. Sim. Então, assim, a questão de construção, né, é que não é uma segunda linha na verdade, né, assim, as empresas hoje, né, em questão de incorporadora ou construtora que vão elaborar os projetos, elas têm diversos públicos para atingir. Tem público de classe econômica, como tem público de médio padrão, de alto padrão, de altíssimo padrão, e aí vai depender de qual nicho que ela vai procurar. Mas, por exemplo, ela muda de nome para construir, por exemplo, uma empresa que ela só constrói padrão, ela muda de nome para construir um apartamento econômico? Olha, assim, nesse aspecto, vamos lá, porque nesse aspecto a construtora
se ela trabalha com outra, se é uma empresa só, ela pode trabalhar com todos os nichos, tá? Só que os públicos, eles não gostam muito de ligar um nome ao outro, né? A gente está falando mais na questão dos clientes. Então, assim, eles não se misturam muito. Quem tem milhões fica com milhões, quem tem bilhões fica com bilhões, e é assim que hoje a cadeia social é. Então, assim, a construtora, ela parte do pressuposto de que se o social já é assim, então ela costuma fazer nichos, né? Então ela tem o nicho do classe econômico, ela tem o nicho do médio padrão e tem o nicho do Então ela acaba, por exemplo, criando essa segunda linha, né? Seria uma segunda linha. Essa segunda linha de, por exemplo, uma empresa constrói só o alto padrão, ela cria uma segunda linha para ter esse preconceito, né? Exatamente. De você falar assim, pô, eu moro num apartamento e o nome do apartamento é o mesmo que tem no apartamento Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela, que era o antigo Casa, o atual Casa Verde e Amarela. Que era o antigo Minha Casa Minha Vida. Legal. Vamos ver o tempo aqui, acho que a gente já foi 20 minutinhos aí. Acho que já acabou as perguntas, não sei se a galera tem mais uma pergunta. Agora, como a gente fez na live passada... Então, vamos lá, como a gente fez na live passada, né, a gente queria agradecer primeiramente por todo o tempo que vocês tiveram aqui com a gente até o momento, né, agradecer muito a presença de todos. Não esqueçam, né, a questão do Spotify, a gente sempre tem aí, a gente lança, depois que a gente lança no Instagram, aqui no ao vivo, todas as terças-feiras às 6 horas, a live das estrelas. A gente também disponibiliza o áudio no Spotify, lá na live das estrelas. Então você procura ou por live das estrelas ou por Furquini Imóveis e acessa, clica no seguir e no sininho lá para estar sempre recebendo as notificações e tendo aí o conteúdo disponível gratuitamente para vocês. O que é legal, né? O Spotify você pode escutar treinando, no trânsito, tá lavando louça, você pode estar ouvindo a gente falar sobre o mercado imobiliário, que é muito legal. Exatamente, e outra, no Spotify é bem informativo, você não precisa estar ali, por exemplo, no Instagram, você precisa deixar aberto, por mais que você tenha imagem, até mesmo no YouTube, você tem que deixar aberto. No Instagram você pode bloquear o celular ali, vai continuar tocando, e você pode continuar fazendo essas coisas e deixar no fone tocando, ouvindo, porque é bem informativo, são conteúdos bem informativos, tanto para vocês clientes, como para os amigos corretores. Então o público pega um público bem geral, então dá para você abranger bastante gente. Não esquece também, né, de seguir os nossos Instagrams, porque a gente sempre coloca conteúdos informativos e também relacionados na empresa que a gente trabalha hoje, tá? Então segue lá o @Furquini Imóveis, tanto quanto o @Luans Imóveis. E, bom, seguindo, né, como a gente fez para quem não assistiu ou escutou a live, né, passada, que foi com o Claudinei, ele deixou uma mensagem bem bacana. Eu acho que vale a pena vocês escutarem, né, a live, ver a mensagem. Exatamente. E hoje, Furquini, você quer deixar aí pra gente uma mensagem bacana pro pessoal? Eu vou deixar essa parte com você, que você foi a que falou mais. Eu só fui o âncora aqui fazendo as perguntas. Então deixa uma mensagem pra galera aí, você já falou bastante sobre a parte dessa construção, deu para entender claramente o que uma construtora faz, o que uma incorporadora faz, o que uma empreiteira faz e o que uma imobiliária faz. Então deixa uma mensagem aí pra galera, seus seguidores, o pessoal que nos acompanha diariamente, tanto no Spotify como no Instagram. Cara, vamos lá. Uma mensagem. Bom, eu costumo falar que quem planta... Eu costumo falar não, né? Na verdade eu ouvi e eu costumo praticar isso, né? Então assim, não adianta você plantar melão e querer colher abacaxi. Sim. Ou você plantar mexerica e colher maçã. Então assim, você planta mexerica, você necessariamente tem que colher mexerica. Então você tem que fazer o seu trabalho
diariamente, constantemente. Então assim você consegue ter resultados. Então a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje é: trabalhe no dia a dia, foca no seu dia atual, no que você tem que fazer hoje, tá? Porque o hoje ele vai te fortalecer no amanhã. Legal, muito bacana. Parabéns aí pela mensagem, parabéns aí pelas perguntas respondidas aí, parabéns pela live. E semana que vem teremos uma live muito legal. Contamos com a presença de vocês. Toda terça-feira, né? Toda terça-feira, 6 horas. Anota na agenda aí. Terça-feira, 18 horas, estamos online aí nas lives para você estar adquirindo um pouco mais de conhecimento com a gente. E semana que vem, Corretor 2.0, hein? Corretor 2.0. Vai ser uma live muito legal, teremos um convidado aí muito especial aqui com a gente para estar falando um pouquinho desse Corretor 2.0, que a gente não vai explicar o que é um Corretor 2.0, vamos deixar vocês descobrirem também na live. E não vamos falar o nome do participante, você acha que ele fala? Poxa, não, ele já sabe que ele vai vir aqui já tá tranquilo. Eu acho que essa surpresa é legal a gente manter, mas o 2.0 aí, terça-feira às 6 horas, hein? E não esqueça, novamente, @luanzimóveis, segue lá, coloca lá, no Instagram não tem, né? Tem o sininho, tem o sininho para então, receber ao vivo. Aperta o sininho, né, tanto do @luanimóveis quanto do @furquinimóveis, acessa o sininho lá e vocês vão estar por dentro de todos os assuntos. E claro, no meio da semana, compartilha, tem que compartilhar, vai mandar coraçãozinho, comentar sempre aí nas postagens, que é bem legal, né? Exatamente. E assim, durante a semana a gente vai colocar a caixinha aí de texto com a sugestão dos temas que vocês querem que a gente converse, se vocês querem participar também, né? Você chama a gente, ou eu ou o Furquini no privativo lá e fala: quero participar, quero falar sobre determinado assunto, e a gente vai sentar junto e olhar no nosso cronograma aqui, né, das próximas lives para ver como encaixar vocês, tá bom? Exatamente, então, gente. Obrigado aí. Valeu a presença de todo mundo que participou aí, que mandou pergunta, interagiu. Valeu aí, e aguardamos vocês semana que vem, às 18 horas, para mais uma live das estrelas, viu? É isso aí. Valeu, gente. Falou! Boa.